pagar para pintar o forro de gesso dele, porque detonou o forro de gesso dele. E aí ele falou assim, olha, deu piti aqui, e eu não tenho culpa disso não. E eu preciso de resolver esse problema. O que é que vocês podem fazer? Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que, sim, não importa para onde que é o culpado, mas se a pessoa ou a empresa tiver uma responsabilidade para poder fornecer um serviço de responsabilidade, não vou falar nem qualidade aqui mais, tá? Vou falar em relação a comprometimento, a compromisso com o cliente, a levar até o final a satisfação. A questão é que é possível ter mais conforto, ou seja, mais qualidade de vida, mesmo gastando menos. O mais interessante disso é que as pessoas estão gastando mais dinheiro, jogando seu dinheiro fora, não porque elas querem, mas por falta de informação. E o que eu quero levar para você é conhecimento. Vem comigo! Fala comigo, Sávio Franca por aqui. Eu tenho uma dica muito legal antes de você começar o vídeo. Eu tenho um grupo de Telegram, que é um grupo fechado, onde que eu posto áudios complementares daquilo que você vai assistir agora nesse vídeo. É o grupo Sambeck, então você que quer aproveitar ainda mais desses conteúdos que eu tenho, é só você participar desse grupo. Eu gravo áudios complementares, são áudios mais espontâneos, onde que eu consigo extrair da minha cabeça aquilo que eu estou conseguindo tirar de melhor em momento qualquer. Então, se você quer aproveitar desses áudios, se inscreva nesse canal. Vai ter aqui um link abaixo na descrição desse vídeo para você entrar nesse grupo e nos vemos lá com o meu primeiro áudio. Eu tenho certeza que você vai curtir isso. Seja bem-vindo ao projeto Sambeck Todo Dia. Esta é uma série de lives onde vamos mostrar maneiras de como você vai reduzir pela metade o valor da sua conta de luz. Eu sou a Lilian Franca e estou aqui com o Sávio Franca. E no episódio de hoje, nós vamos mostrar o seguinte tema. O erro de instalação que vai custar o teto do seu forro de gesso. Então, a ideia é o seguinte, é falar sobre o terrível impacto de uma instalação mal feita. Tudo bem, Sávio? Que tema bom, né, Lídia? Tudo jóia? Tudo jóia. Já passou por isso? Por reforma dentro de casa? Você já passou por uma situação igual essa aí? Não, graças a Deus não. Não. Gente, seja bem-vindo ao nosso projeto Sambeck aqui, né? Bom demais estar aqui novamente ao vivo, e você que está aí, né, pode acessar tanto o Facebook, YouTube e Instagram aqui para poder assistir a gente, tá? Lá no YouTube agora você pode deixar seu comentário, no Facebook também, e aqui no Instagram no final, aqui você pode comentar também e a gente poder responder as suas perguntas, tá bom? E muito bom esse tema aqui hoje, Lídia. Vamos lá, para a gente poder seguir aqui e explicar para o pessoal de casa quais foram as situações que nós pegamos aí, para poder o pessoal saber. Vamos lá? Então, as perguntas de hoje, tem uma primeira pergunta aqui. O que é uma instalação de um aquecedor solar mal feita? Boa. O que é uma instalação? Só ligar Isso, acho que uma luz fica melhor aqui. Né? O que é uma instalação mal feita? O que é uma instalação que não fica legal para o cliente? Uma instalação que ela simplesmente vai deixar a desejar o produto de forma que ele não funcione direito, de forma que ele dê um vazamento, de forma que ele fica com a estética comprometida, que poderia ser melhor e ele não é legal. Então, principalmente a base de funcionamento do equipamento. Eu até falei ontem na live sobre a questão do termo qualidade, né? E a gente explora esse tema aqui hoje de uma forma que a gente tem que dizer que precisa de especificar realmente o que é qualidade. Muita gente vende um produto ou serviço e fala que ele tem qualidade, só que qualidade tem a ver com expectativa do cliente, né? Então, assim, eu vou até pedir você, enquanto não sei se você está com a internet aberta aí, olha o termo qualidade para a gente poder falar para o pessoal aqui, o que significa qualidade, para a gente poder já ir falando. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Então, assim, a instalação de um produto, né, a instalação de um produto, ela é essencial para um funcionamento do aquecedor solar. Né? Então, quando a gente fala em um produto bem instalado, ele vai atender uma necessidade de uma expectativa de um cliente. E o que uma necessidade e expectativa tem a ver com qualidade? Tem a ver com a durabilidade,
tudo isso que eu falei no início aqui. Não adianta a gente falar em um termo qualidade se a gente não tem a expectativa do cliente sanada. Então, o cliente, nesse momento, ele que é que vai mandar. Ele é o rei, vamos dizer assim. Ele que vai dizer se a expectativa estava dentro ou não. Se a expectativa dele era que aquele profissional ele fizesse sua instalação e que desse esse terrível vazamento que é o que a gente vai falar aqui hoje, então, beleza. Tá? Tem qualidade. Mas se não é, então a gente diz que não tem qualidade. Você conseguiu perceber alguma coisa aí? Peraí, deixa eu desmutar seu microfone. Pode falar. Olha, qualidade é um conceito subjetivo, é o modo de ser, é a propriedade de qualificar os mais diversos serviços, objetos, indivíduos, etc. Tá vendo? Quando a pessoa fala em coisa. Por isso que eu falo, qualidade é algo subjetivo. Subjetivo. O que a gente vai falar sobre o objeto da subjetividade? Subjetividade é algo que você não consegue especificar. É amplo. É meio que bem amplo. Qualidade é algo que é muito se falado aí no processo industrial, nos resultados, mas, infelizmente, a gente sabe que é algo muito subjetivo. Se a gente não especificar, se você saiu de A para B, se você tem um padrão de um produto X para um produto Y, se você não especificar isso, você não consegue obter um padrão de satisfação dentro de um processo produtivo ou de um processo de fornecimento, tá? Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas já deu para a gente poder falar cientificamente aí o que é o processo de qualidade, o que é qualidade, né? Mas vamos lá. Olha, a próxima pergunta. Qual é a relação que tem entre o bom funcionamento de um aquecedor solar e os serviços de instalação? Eu falei um pouquinho sobre isso ontem, né? Mas a gente pode voltar, e o nosso tema aqui é esse hoje, porque o aquecedor solar, ele primeiro, ele não se instala, não funciona sozinho sem instalação, né? Ele não é um carro que você foi lá e comprou na concessionária e recebeu a chave, virou a chave, ligou e saiu andando, se você tem carteira. Às vezes as concessionárias têm umas que até entregam, né? Tem tipos tipos diferentes de concessionárias e de fabricantes de carro. Assim, eu já passei a experiência de comprar um carro novo, né? Uma vez. Eu e minha esposa, a gente comprou um carro novo, até foi da marca Nissan, que é uma empresa japonesa, né? E assim, a gente recebeu todo um processo de atendimento que era bastante diferenciado a um outro processo de atendimento que eu recebi também da Fiat, né? Que também são carros que te levam no mesmo lugar, que são carros bons, mas tem um processo diferente, tanto de atendimento quanto também de funcionamento dos seus veículos, né? E assim, eu tive um processo de atendimento na Sinsan, sem dúvida, muito diferente da própria montadora, né? Então, assim, a gente vai muito pela prestação de serviço. Mas quando você falou assim, em diferenciar o que é um produto que é mal ou bem instalado, o que diferencia, que é mais ou menos, eu acho que a pergunta é muito voltada a isso, né? O que muda um produto que não é bem instalado ou não bem instalado, não é isso? É isso, só para estar falando, eu acabei de deixar você mutado aí, mas é isso mesmo. Então, o que acontece? Um equipamento de aquecimento solar, quando ele não pode ter um funcionamento sem instalação, né, igual um ar-condicionado, que você tem que colocar dentro de casa, você precisa de ter uma preparação para esse equipamento para funcionar. Você tem que ter, por exemplo, uma tubulação de hidráulica para que você consiga levar a água do aquecedor, que é do ponto A, ao ponto de consumo, que é o ponto B. Então, você tem essas situações. Há a possibilidade de você fazer essa instalação na hora que você vai instalar o seu equipamento? Sim, há a possibilidade. Inclusive de fazer a instalação sem quebrar a parede. E quebrando a parede também, eu já mostrei e falei sobre isso antes. Mas, tanto essa preparação quanto a parte de instalação do equipamento, elas são cruciais para que você tenha um equipamento de bom funcionamento. E a gente vai ter um tema específico essa semana, eu vou olhar ainda qual, sobre essa questão do material de instalação, sobre a hidráulica de instalação. Não sei se é nem essa semana, se é na outra ainda. Quem está sempre com a gente aqui, que tem um ouvinte nosso aqui, o Wagner,
está sempre falando, estava com um monte de dúvidas aí sobre essa questão da instalação hidráulica. E aí eu respondi, mas a gente vai ter um episódio exclusivo para falar sobre essa parte hidráulica de água quente, ensinando e mostrando quais são os principais erros dessa parte hidráulica. Não vou detalhar aqui hoje sobre isso, mas a gente vai falar mais adiante, e eu vou dar só uma pincelada aí sobre essa questão da hidráulica de água quente. Se você não consegue fazer uma tubulação própria, com a bitola e com uma situação em que a água chegue mais rápido ao ponto de consumo e que ela não crie bolhas dentro da tubulação de água quente, vai faltar água ou vai fazer com que essa água demore muito tempo para chegar ao ponto de consumo. Se a gente não tem uma tubulação própria e bem feita, bem preparada, é um ponto. Você precisa de ter uma adequação para receber o aquecedor solar. Ou seja, a tubulação tem que estar bacana. Outro ponto importante, você precisa de ter situações em cima do seu telhado para que favoreça com que o equipamento funcione de forma mais natural, mais tranquila. O que é essa forma natural? Eu vou dar só uma pincelada também nos tipos de modelos de aquecedor solar que existe no mercado hoje, mas de uma forma assim de tipos de modelos, não das variações de materiais. Variações de materiais já falei em outras lives. Então, assim, modelos modulares ou desacoplados e modelos acoplados. Os modelos acoplados eles são mais fáceis normalmente de se instalar porque eles já tem o coletor solar conectado ao reservatório, já direto. E aí você tem facilidades aí, se for em cima de uma laje, por exemplo, é muito simples de instalar o equipamento. Porque você já está acoplado, não precisa de você colocar tubulações para interligar coletor solar e reservatório. É bem simples. Mas se você tem um equipamento que é modular ou desacoplado, você tem aí uma situação de quê? De ter que colocar a tubulação e escolher qual é a tubulação mais adequada, pode ser de cobre, pode ser PVC, pode ser várias coisas aí que depois a gente pode detalhar e na aula que a gente vai falar sobre as questões hidráulicas, a gente pode falar sobre isso. Mas essa questão aí da preparação, se for, por exemplo, o equipamento que é desacoplado ou modular, você precisa de ter uma preparação de altura de coletor solar, né, de reservatório, em relação ao coletor solar. Você tem que ter um desnível específico para a circulação natural. O que é essa circulação natural? É onde que a água ela circula de forma natural, de gravidade. Ela sobe de forma bem assim, ó, ela gradativa não é pela temperatura, é pela densidade que a gente chama, né? Onde que a água quente ela é menos densa, ela é mais leve, ela sobe para a parte mais em cima do reservatório, e a parte mais pesada, que é a água fria, vai descer para a parte de baixo do reservatório, ou para a parte de baixo do coletor solar. Muitos aí chamam essa circulação de termosifão, porque existe um processo aí que a água circula e forma uma espécie de um sifão e tal, então, enfim. Essa parte aí que funciona o equipamento desacoplado. E aí precisa de tem toda essa engenharia. E aí, quando eu falei em circulação natural, porque existem outros tipos de circulações também, que é as circulações forçadas. Você pode colocar uma bomba para circular coletor solar e reservatório. Você pode fazer isso, mas não é o mais usado, porque se a pessoa puder fazer de forma natural, não precisa de utilizar um bombeamento. O bombeamento ele vem em quais casos? Em que o telhado já está pronto, em que você não preparou direito o seu telhado, eu já volto lá na questão da preparação. Se você preparou o telhado adequadamente para poder receber o coletor solar para funcionar de forma natural, não precisa de bombeamento. Mas se você não preparou, aí vai ter que ter uma bomba para circular o coletor solar, que vai ficar mais alto do que o boiler, e aí você vai ter uma situação igual essa, para utilizar uma bomba para fazer sempre essa circulação na hora que a água quente do coletor solar precisar de jogar para o reservatório, né, na hora que tiver o sol quente aí. Então, aí nós já estamos falando de uma outra situação, que é a parte de preparação do telhado. E aí, quando é o modelo acoplado, é mais simples, mas mesmo assim, se for possível, seria interessante você fazer isso, que seria colocar uma caixa de água mais alta para poder abastecer o boiler, o reservatório. Então, mesmo que seja o sistema desacoplado, ou seja, mesmo que seja o sistema acoplado, mas no sistema modular você precisa de ter toda essa preparação. Às vezes tem que ter um castelinho, tem que ter uma caixa mais alta, tem que ter uma diferença de altura aí para fazer a coisa funcionar de forma natural. Então, se houver possibilidade de você fazer, você tem que ter um trabalhozinho sobre isso. E aí, essa é uma parte simples, mas precisa ser feita de uma forma técnica, tá? E aí, quando você me perguntou sobre essa questão de a diferença de um equipamento, os critérios, bem instalado e mal instalado, não é isso? Seriam os critérios? Tentando resgatar aqui a pergunta, para a gente poder não fugir da pergunta. É que
Primeira coisa, a preparação. A preparação tem que ser, ela é fundamental para receber o equipamento. Ela é simples, mas tem que ser de forma bem criteriosa e que não fuja aí de algumas coisas que eu já acabei de falar, tá? E a parte de instalação, aí entra aí quando a gente vai fazer a circulação do equipamento, se for ela de forma natural, com o sistema desacoplado ou modular, você não pode ter tubulações que possam dar barrigas, por exemplo. Barrigas que é aquelas curvas, que aí a água quente ela acumula na parte mais alta, dá a bolha de ar e vai fazer com que esse equipamento não funcione de forma adequadamente. Aí entra a parte também de circulação de escape, válvula de escape, que é o suspiro, que eu já falei isso antes também, não vou detalhar muito. Entra outras situações aí de posicionamento do telhado que seria voltado para o norte para pegar a melhor insolação. Entra aí questões de impermeabilização do telhado, a fixação do reservatório, que aí é uma coisa que a gente até falou ontem também, mas o ponto bem fundamental que a gente vai matar aqui hoje, que a gente vai falar, é a questão do cuidado da instalação, principalmente com a impermeabilização, que pode deixar em apuros, e a gente vai falar sobre o teto do gesso, né? Que a gente vai mostrar, inclusive, eu trouxe para vocês uma coisa bem legal, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Fica aí que a gente vai mostrar para vocês aí. Eu respondi a pergunta, Lília, ou enrolei muito? Peraí, deixa eu te desmutar aqui, tirar seu mute. Vai, fala aí. Tudo certo, respondeu. Então vamos lá. Vamos lá para a próxima pergunta aqui. Olha, quem escolhe os materiais de instalação de um aquecedor solar e qual é a responsabilidade nisso? Boa, né? Eu falei um pouquinho, bem por alto sobre isso, mas os materiais de instalação, quem escolhe é o instalador. Ninguém melhor do que o instalador para poder falar qual que é o melhor material para poder se instalar aquele equipamento. Como é que é feito isso? Ele vai lá, analisa o projeto, tira foto do local, ou vai no local, ou analisa perante projetos que seriam desenhados aí por um engenheiro, e vai falar assim, olha, eu gosto de trabalhar com esse material por isso assado. Alguns projetos mais complexos, de obras maiores, a obra já vem com a bom material já pronto, já com medição, com a quantidade de peças A e B, e aí o engenheiro já faz aquela quantidade exata e já manda correto, e o instalador se vira. Mas a maioria das situações é o instalador que vai falar assim, ó, eu quero essa peça de CPVC, eu quero essa peça de cobre, eu quero uma manta de impermeabilizante, eu quero tudo isso, né? Então, assim, isso é o que é de praxe e o que acontece no mercado. Mas eu acredito que o mais aconselhável é o instalador falar para a gente, olha, eu quero esse material, tá? Ele que escolhe isso aí, tá bom? Sim. Quais os riscos que uma pessoa corre ao instalar um aquecedor solar em sua casa se não for com o profissional certo? Boa pergunta. E o tema da live é exatamente um dos maiores riscos, né? Que é a questão do telhado, a questão como é que fala? Do forro de gesso. E eu vou começar falando sobre isso, depois eu falo sobre outras coisas, mas a gente pegou um caso, Lídia, específico, foi mês 3, né? Nós estamos mês 4, mês passado mesmo, né? Mês passado. A gente pegou um caso de um cliente em que nós precisamos de mandar pagar para pintar o forro de gesso dele, porque detonou o forro de gesso dele. Eu vou mostrar a situação, vou contar o caso para vocês, como é que foi isso, e vou mostrar a situação aqui para vocês terem uma ideia de como que foi isso, tá? E aí a gente vai chegar ao final, vocês vão entender como é que foi essa situação aqui, ó. Mostrar para vocês aqui é o teto do forro de gesso dele. Né? Você está vendo aqui que está todo manchado, né? Foi todo complicado. A gente precisou de pintar isso de novo. Né? Foi uma situação bem complicada, mas o cara chegou e falou assim para a gente: olha, Sávio não, né? Foi com a minha equipe lá, né? Ele falou assim: olha, o equipamento que vocês instalaram aqui está com problema, né? Eu preciso de resolver aqui. E aí a gente foi lá correndo, tá? Olhou o que é, sanou o problema dele e o que era o problema na instalação, o que era o problema no equipamento dele. Não era um problema de instalação, mas eu queria falar para vocês, que eu chamar a atenção para vocês do que é um problema de uma situação igual a essa, dessa foto que eu acabei de mostrar para vocês aí. O problema dele era um problema de fabricação de um tubo ou de transporte, um tubo de PVC. O que é esse tubo PVC? Na hora que você vai instalar um aquecedor solar, você precisa de pegar a água de algum lugar para poder abastecer a caixa de água ou o boiler para poder funcionar o equipamento, certo? E aí você pega essa água de uma tubulação de PVC e vai levar para abastecer, que é a água fria.
Só que um tubo de PVC, desses que a gente costuma trabalhar aí, que, né, de PVC comum, ele veio rachado. Da melhor das marcas possíveis, a gente trabalha com as melhores possibilidades aí de materiais, ele rachou. O técnico chegou lá para atender o chamado, ele verificou assim, olha, essa tubo aqui, a gente foi lá, arrumou e tudo, mas estava rachado. E aí o que aconteceu? Essa tubulação, isso aí tinha coisa assim de uma semana que tinha instalado esse equipamento, não sei como era, pouco tempo que tinha instalado o equipamento. E aí vazou água no cima do telhado do cliente, alagou a laje, né, deu um problema sério lá, e aí passou um belo dia depois, né, o técnico verificou isso aí, mas não chegou a identificar essas questões de forma tão detalhada, mas o cliente foi lá debaixo do seu teto de gesso e mandou essas fotos para a gente. E aí ele falou assim, olha, deu piti aqui, e eu não tenho culpa disso não, e eu preciso de resolver esse problema, o que vocês podem fazer? Preciso de resolver essa situação. Né? Então nós, como bons entendedores da situação e como pessoas que nós prezamos pelo atendimento e pela questão assim de, olha, a responsabilidade do cliente é do cliente, nossa é nossa, a gente falou assim, não, essa responsabilidade não é do cliente. De certa forma, ou foi de um fornecedor nosso, mas se for entrar em contato agora com o fornecedor para poder pagar esse pato aqui agora, fica difícil. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que, sim, não importa para onde que é o culpado, mas se a pessoa ou a empresa tiver uma responsabilidade para poder fornecer um serviço de responsabilidade, não vou falar nem qualidade aqui mais, tá? Vou falar em relação a comprometimento, a compromisso com o cliente, a levar até o final a satisfação. Aí sim, você vai ter segurança para poder resolver esse tipo de problema. E aí nós resolvemos o problema, resolvemos, mas poderia ter sido um problema ocasionado de um problema de instalação. E não vou falar, eu estou mostrando essas fotos aí, essas coisas, porque a gente conseguiu de uma forma bem recente resumir isso aí. Mas nós já pegamos situações, clientes, várias situações em que nós tivemos que consertar situações de outras empresas, de outras situações, assim, até, não sei, não vou dizer, assim, da nossa equipe, que a gente teve muito cuidado muito grande. Mas nós já tivemos que resolver várias situações por conta de um problema igual a esse que aconteceu. Porque o instalador ele fez a improvisação mal feita, ele fez uma gambiarra lá e não fez a coisa funcionar legal. Então, telhado é uma coisa muito sensível. Então, na hora de você fazer a instalação, você precisa de tomar certos cuidados. Você precisa de entender que se caso você precisar de fazer um furo no seu telhado, você fazer na capa da telha. Na hora de você fazer na capa da telha, o que vai acontecer? Vai facilitar a impermeabilização. Então, foi pensando nisso que nós inventamos, por exemplo, um suporte de instalação que a gente conseguisse firmar o equipamento. Ontem eu falei até dessa questão da firmar do peso do equipamento, de como que é importante. Existem empresas que firmam isso aí de uma forma totalmente equivocada. Mas colocar o equipamento, firmar na laje e você furar aí na capa da telha, aí você está permitindo a facilidade para a impermeabilização e a segurança com o cliente. Então, isso é muito importante e muita gente não importa com isso e compra do mais barato. Eu falei até sobre essa questão também ontem, sobre comprar do mais barato, tá? Então, voltando a essa pergunta sua, qual que é a importância de um profissional que nessa situação da instalação, que eu até esqueci direito a pergunta, mas é sobre o profissional, qual a importância do profissional de fazer um serviço de... Eu já esqueci. Mas a importância é você evitar esses transtornos, evitar essas situações que são tão delicadas, né? Então, pense bem aí antes de você botar qualquer pessoa na sua casa para responder aí e fazer um serviço como esse, tá certo? Então, respondi a pergunta, Lília? Sim, respondeu, sim. Ô, Sávio, na sua opinião, os serviços de instalação, como muitos outros serviços, podem ser o principal problema do setor? Pois é, eu vou te contar uma coisa, né? Quando eu comecei lá em 2007 com a parte de instalação de equipamentos, assim, nós começamos também como instaladores, nós precisamos de fundar uma empresa para poder revender produtos de outras empresas, nós não tínhamos uma fábrica. Lá em 2007, como eu já até comentei, que para a gente poder conseguir fazer um curso de treinamento para instalar os equipamentos, a gente precisou de sair lá da cidade do interior de Minas, lá de Caraí, que é uma cidade, né, que nem todo mundo conhece aí, mas é próximo da região de Teoflotone, afora. Nós saímos de lá
para poder ir para São Paulo, né? Foi até, não sei se você lembra, foi o nosso irmão Lelis, né? Que saiu, que fez essa viagem. Ele foi lá, ficou em São Paulo. Não sei se você estava nessa época, se você lembra de alguma coisa. Lá de Caraí. Você deve que não lembra dessa época, não, né? Não sei se você estava lá, você estava sim. Acho que Não. estava. Mas foi no início. Ele saiu de lá para ir para São Paulo fazer um treinamento de um curso de instalação para poder aprender as técnicas diferentes que não tinha em Belo Horizonte, porque em Belo Horizonte era uma coisa, e aí nós tivemos que adequar, mudar alguns fornecedores e tal, então assim, a gente também foi treinado em Belo Horizonte, mas algumas coisas importantes nós treinamos lá em São Paulo. Então, isso foi uma luta grande e a gente foi percebendo ao longo do tempo, principalmente na época que a gente entrou no mercado de Belo Horizonte, que depois, passando um tempo, saímos de Caraí, abrimos escritório em Belo Horizonte, e aí permitiu-se que nós pudéssemos explorar o mercado de Belo Horizonte, que nós pudéssemos entender como é que era o mercado em si de aquecimento solar. E não sei se todo mundo conhece aí Belo Horizonte, mas e sabe da fama de Belo Horizonte, mas Belo Horizonte é considerada a capital brasileira de aquecimento solar. E no Brasil em si é uma das cidades que mais se usa aquecimento solar, que mais se usa energia solar. É uma cidade assim que ela está com os prédios centrais cobertos de coletores de aquecimento solar de água. Então, assim, foi um ponto importante para a gente. Aí, quando foi em 2008, 2009, nós começamos a prestar serviços para outras empresas, fazer serviços de manutenções, trocas de vidros, que até teve uma época, em 2009, que teve uma chuva de granizo, nós trocamos muitos coletores na época, né? E aí a gente foi descobrindo, conhecendo melhor o mercado. E cada cliente que a gente ia lá trocar um vidro de um coletor solar, a gente descobria uma porrada de coisas erradas instaladas no equipamento que poderiam ser consertadas. A gente falava para o cliente, a gente mostrava, a gente às vezes dava assistência técnica para aquele cliente específico, mas nós fomos identificando que a questão da instalação é um problema sério no mercado. É um problema que ele se estendeu até hoje. Até hoje tem problemas sérios com a parte de instalação e a gente, infelizmente, muita gente, se você que está aí assistindo a gente, se você já pesquisou sobre instalação, possivelmente você já sofreu em algum momento com serviços de instalação aí, tá? Com seja de mão de obra, mas para aquecimento solar é um problema, infelizmente. É um problema geral. E aí, até foi recentemente, foi em 2009, o ano passado, 2019, nós lançamos um curso online sobre isso, fizemos até um trabalho voltado para isso, mas depois a gente deixou esse trabalho um pouco hibernado por conta de uma estratégia da empresa em trabalhar produtos físicos. Hoje nós vendemos o produto físico ainda, né? A gente trabalha com o consumidor final, a gente consegue hoje entregar uma clientela, um produto alinhado com a expectativa, mas não estou aqui para poder falar isso, estou aqui para poder mostrar às pessoas quais são as possibilidades e as dificuldades que elas têm no mercado hoje. E essa parte de equipamento, de instalação, é um problema sério, é um problema que as pessoas precisam encarar isso de uma forma bastante responsável para poder mudar esse quadro que está aí no país. Então, eu que estou aqui desse lado de cá, eu considero que uma das minhas missões é mudar o mercado de energia solar, principalmente assim, focado no aquecimento solar hoje no Brasil, tá? Então eu preciso de levar as pessoas o conhecimento que elas precisam. E muitas vezes muita gente está importando só em vender. E não é o meu caso. Eu para mim, para poder resolver uma situação igual essa com o cliente, a gente vai até o final. E aí eu vou aproveitar aqui e mostrar para vocês o que eu tinha que mostrar, que é com relação a esse cliente que a gente atendeu lá com o forro de gesso, né? Vou mostrar aqui como que isso se seguiu. Olha aqui, ó, o orçamento do material que gastou lá, R$ 1.071, né, que foi na parte da manutenção do forro de gesso lá, tá? E olha aqui em seguida, olha o custo final que nós precisamos que sair da nossa conta bancária para poder resolver esse problema desse cliente. R$ 1.971 para resolver o problema do cliente. Então, pensa aí numa situação complicada igual essa. Pensa aí no custo que a gente teve por conta que seria uma instalação mal feita, por exemplo, mas não foi. Foi uma situação em que a gente teve um problema de material lá que deu problema lá com o fabricante. Então, assim, a gente teve com um tubo que pocou em cima da laje.
E assim, a gente foi lá, nós arcamos esse problema que foi com o cliente. Pode ser que se fosse outras empresas, pode ser que eu não sei, mas muitas empresas não estão nem aí. Elas simplesmente falariam assim, não, a culpa não foi minha, a responsabilidade não foi minha, foi do produto lá que veio com problema de fabricação. Mas nós fomos lá e assumimos a responsabilidade. E assim, eu gosto de ser muito justo nas coisas que eu trabalho, sabe? Se eu identificar que o problema que foi causado ali foi uma responsabilidade minha ou uma situação qualquer, eu gosto de ser justo tanto para mim quanto para o cliente. Se eu entender que o problema, que a responsabilidade foi do cliente, olha, eu não posso assumir esse risco. Então, a questão de ser bom ou ser, não é isso. Não é ser bom ou não ser bom. É questão de ser justo, tá? Então, acho que não sei se a gente aprendeu isso depois, quando era bem mais tarde lá com nossos pais, se isso ajudou muito, mas meu pai até assim gosta de falar de uma música, de até falar Katia Eller, né? Mas na verdade é Cássia Eller, né? Ele fala da questão daquela música da Cássia Eller como eu só peço a Deus um pouco de malandragem, né? Porque nós como filhos, ensinamos tanto a não passar as pessoas, passar a perna nas pessoas, mas muitas vezes nós esquecemos da gente e sofremos muito na vida com isso. Deixamos com que as pessoas passassem a perna na gente. Mas com o tempo a gente vai aprendendo, a gente vai vendo que a gente também tem que ser justo com a gente. Né? Então, eu acho que isso é muito importante para a nossa vida, inclusive empresarial também. Né? Mas vamos lá, tem mais perguntas, Lilia? Tenho sim. Hoje em dia, qual é a segurança que você tem para indicar um profissional para fazer uma instalação de um sistema de aquecimento solar? Hoje em dia, então eu falei, a última pergunta que eu fiz para você, né, e que você fez para mim, nós falamos sobre a dificuldade dos técnicos no mercado, né? E hoje em dia é um problema, tá? É um problema. Hoje eu tenho dificuldade para poder indicar uma pessoa e outra para poder fazer a instalação de um produto, ou seja, terceirizar os serviços de instalação de um produto que eu vendi, tá? Eu tenho dificuldade com isso. Uma situação e outra, é muito difícil encontrar uma pessoa que eu possa me comprometer e colocar a mão no fogo por ele. E para te falar a verdade, essa questão da mão no fogo é porque isso acontece no mercado. Quando a gente indica um profissional para instalar um produto, a nossa cara fica lá na frente. Nós colocamos a nossa cara a tapa. É igual você pega o seu vizinho aí, ele vai te indicar um pedreiro para fazer uma obra dentro da sua casa. E aí, se esse pedreiro fazer coisa errada, o seu vizinho, olha, eu confiei no vizinho, ele fez um serviço bom pro meu vizinho, e já fica meio desconfiado com o vizinho, porque ele te indicou uma coisa ruim. Né? Então, assim, a gente coloca a cara da gente a tapa quando a gente indica alguém. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. Quando a gente indica algum profissional para fazer uma instalação, eu fico receoso e a gente tem um cuidado muito grande com isso. Né? Tem pessoas, instaladores que entram na Brasolar lá para fazer uma parceria ou outra, que fazem a parte de manutenção ou de instalação. Eu faço questão de que ele faça o treinamento do início ao fim e me dê o certificado de instalação. E mesmo assim, a gente sabe que não é garantido. A gente sabe que uma hora ou outra ele pode dar um problema, uma barbeirada, e às vezes sobrar para a gente. E eu coloco sempre isso em questão, olha, não é importante as pessoas serem perfeitas. É importante elas serem responsáveis. É importante que elas tenham compromisso com as outras. Porque o ser humano não é perfeito, né? A gente não está careca de saber que a perfeição se encontra em outro lugar. Naquele cara lá de cima, né? Em Deus, que a gente pode dizer. Então, se a gente procura a perfeição, a gente vai por aí. Mas se existe uma questão de garantia, uma questão de responsabilidade, a gente vai colocar aí. Mas realmente hoje em dia não é fácil de encontrar um profissional, não. Dar uma referência, fazer uma questão nesse sentido, não é simples, não. Tá? A gente soa bastante para conseguir fazer isso. Tem uma última, tem uma última pergunta aqui. Uhum. Como você pode diferenciar uma instalação que é mais ou menos complexa e que requer um profissional mais ou menos, entre aspas, gabaritado? Olha, se eu pegar uma instalação em que eu tenha, por exemplo, um telhado sem laje, ele é complexo. Telhado sem laje precisa de um profissional melhor.
Um profissional que ele tem uma cabeça um pouco assim de engenhosidade, ele possa saber que no mínimo ele pode conversar com o cliente, combinar que aquela situação, aquela parte lá aguenta ou não aguenta, e combinar com o cliente a responsabilidade de colocar um equipamento em cima naquele local. Né? Então, ele precisa de entender disso. Tá? Se o local ele tem um telhado diferente demais, se vai ficar aí, se o telhado ele não está para o norte, não sei, tem alguns aspectos que a gente costuma falar que ele requer um profissional mais gabaritado. Uma instalação, por exemplo, uma instalação quando ela é com circulação forçada, quando mesmo que seja circulação natural e seja aí com aquele equipamento que ele é modular, que ele é desacoplado. Ele é mais difícil da gente conseguir resolver essa questão da instalação, tá? Então, assim, precisa de um profissional com uma situação melhor, tá? Tô vendo até que você, que tá fora não conseguiu, tá? Saiu da live aqui no Instagram, mas a gente vai seguir aqui no nosso canal aqui. Deixa eu voltar aqui, gente, peraí. Tá ao vivo aqui, vamos continuar. Então, assim, eu acho que é muito por esse sentido. Se você vê que a instalação é um pouco mais equipamentos acoplados, eles são equipamentos mais simples de instalar. Tem clientes nossos que conseguem instalar os equipamentos, mas equipamentos modulares em si precisa de um estudo um pouco maior e é um pouco mais complexo. Equipamentos que às vezes requer solda de cobre, conforme a situação, depende muito, tá? Eu tô aqui abrindo o espaço para comentários, tanto no Instagram quanto no YouTube, no Facebook. E tem umas perguntas aqui, o Eduardo participou com a gente de novo e está dizendo aqui que aqui, né, eu vou até adicionar aqui na nossa live para a gente ver também, né? Aqui, ó. Boa noite, Sávio e Lilian, parabéns pelas informações técnicas passadas aos internautas, né? Aí tem outra aqui, ó. Estou acompanhando na íntegra. E a pergunta é, quantos litros tem o menor boiler da Brasolar? Né? Olha, a pergunta é legal, só pergunta bacana, e Eduardo, já agradeço pela sua participação sempre aqui. Né? E falando em termos de litragens, aqui na Brasolar, ela trabalha com equipamento menor, que é um acoplado de 200 litros, e aí a gente tem outras lives e outras situações aí que a gente fala sobre, tem até um termo que a gente usa muito, que não é tamanho de porco que dá toucinho, né? Na roça a gente sabia disso, que tinha que tratar o porco com uma ração específica para ela dar um bacon, né? Um toucinho melhor para fazer aquela pururuca. Então, se você pensa no equipamento acoplado de 200 litros, por exemplo, ele rende mais do que um 400 litros dos modelos convencionais aí, tá? Mas não é o tamanho do reservatório. Esse equipamento de 200 litros, ele rende, por exemplo, para 4 pessoas e dá na média de 8 banhos por dia. Para banho aí, ele atende muito bem para 4 pessoas, tá? Depende da sua região. Mas, assim, a maioria do Brasil, eu considero que se consegue fazer isso. Agora, eu já trabalhei com equipamentos menores também, equipamentos que tivessem a capacidade menor, que atendessem aí até famílias de 2 pessoas com menos capacidade. Mas eu vi que é um mercado muito pequeno e que não valeu a pena trabalhar com equipamento assim muito pequeno, que se às vezes faltasse sol, se desse uma quantidade de visitas mais na casa, não vale a pena a gente manter, não valeu manter esse produto na linha, né? Então, assim, a gente pode dizer que o equipamento 200 litros acoplado já tem uma família de 4 pessoas e de 2 pessoas, de 3 pessoas muito bem, então não precisa de você se preocupar com isso, tá? Então pode, se for o caso de manter esse equipamento aí como uma possibilidade de compra, já ajuda legal aí, tá bom? E chegamos aqui ao final da nossa live, né? Acabou as perguntas. Estou aqui agradecendo pessoas. Eu tenho um pedido importante para você aqui, que está aqui até o final, que está vendo a nossa live. Eu tenho até o que eu já sempre falo, que é ir lá nas redes sociais, curtir, se inscrever lá no Facebook, no YouTube, marca aquele sininho. Eu tenho um pedido para você, que é você ir na minha descrição dessa live aqui embaixo, e existe um link para você entrar num canal do Telegram que a gente tem, um canal que a gente criou próprio para a gente poder, para as pessoas completarem um pouquinho mais das informações que elas estão segurando aqui nessas lives. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais, quiser ouvir de mim um áudio mais espontâneo, uma coisa assim, independente do horário do dia, você pode ir lá nesse áudio, nesse link abaixo, entrar no nosso canal do Telegram, para você se aumentar mais com essas lives, a gente, assim,
também a gente comenta outras coisas lá, e acho que pode ser muito legal para você, tá? Então, é só isso que eu te peço, e se possível também depois fazer um comentário nos vídeos, se quiser deixar aí, falar o que você está achando de tudo isso, e também, assim, até nos falar dicas de qual que são os assuntos que a gente pode falar, a gente está aí para poder a gente aprender com vocês também. Olha, Aracaju, Sergipe, muito legal aqui a região muito quente, né, o Eduardo? Equipamentos, esse aí de 200 litros acoplados, por exemplo, se a gente for olhar, atende perfeitamente para 4 pessoas, eu não sei quantas pessoas na sua casa, mas a gente resolveria muito bem o seu perfil aí, mas tem que olhar outras situações aí. Então, eu vou falar aqui para vocês agora sobre nosso tema de amanhã, né, nossa live. A live de amanhã é o seguinte, a live errou tão feio no tamanho que fez faltar água quente até no verão. Olha aí, ó, o Eduardo está perguntando para a gente qual que é o tema, sobre o tamanho do litragem, mas amanhã a gente vai falar sobre essa questão do tamanho do equipamento, tá? Vai ser uma live exclusiva para isso. Então, participe com a gente aí amanhã, que a gente vai estar de volta falando sobre esse assunto aí do tamanho do reservatório, tá bom? Então tá, Lília. Oi, Sávio. Vamos acabar aqui nossa live de hoje, né? Tá certo. 41 minutos aqui, ao vivo aqui. Muito gratificante estar aqui com essa galera de casa, mas com você também aqui, viu? Muito bom. Oi, peraí, não te ouvi direito, Sávio. É muito gratificante estar com a galera de casa aqui, mas com você também, muito bom. Né? Que a gente quase não conversa, porque mora longe de um do outro. Tá bom. Verdade. Prazer todo meu, Sávio. Então tá bom, Lídia. Vamos encerrar a live por aqui e a gente vai se falando aí, tá bom? Tá ok, então. Um abraço. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Pessoal, tudo de bom para vocês, viu? Até breve, até amanhã às 20 horas aí, tá bom? Valeu, até mais.